Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da revista Pollen no YouTube. Esse mês a gente tá falando sobre medo. E medo é uma coisa que toma várias formas, especialmente na literatura. Hoje a gente vai falar de um livro que não só fala sobre medo, como também te causa um pouco de medo. Ou talvez não medo, mas uma estranheza, um certo calafrio na nuca. Esse livro é Cicatrizes, do David Small, lançado no Brasil pela Leia Coach. Primeiramente eu queria dizer que essa é uma edição muito incrível, muito bem cuidada. Ela tem um tamanho um pouco diferente, mas até aí quase todas as graphic novels vêm no seu próprio tamanho único e especial. E por dentro você tem ilustrações que fazem parte do livro. Cicatrizes não somente é uma graphic novel, como é uma graphic memoir. Quer dizer que conta a história real da vida de David Small, especialmente a sua infância e adolescência. David era uma criança muito doente e como seu pai era radiologista, ele cresceu passando por mil e mil sessões de raio-x para tentar curar a sinusite constante que ele tinha. No entanto, essas sessões de raio-x acabam causando um câncer na garganta dele. E aos 14 anos, David tem que remover um tumor que acaba retirando a sua tireoide e também parte das suas cordas vocais. David então fica sem voz por um período e tem que reaprender a se comunicar e descobrir o seu lugar no mundo sem poder usar as palavras. Tudo isso, é claro, acontece sem que a família de David explique exatamente o que está acontecendo. Por exemplo, ele mesmo tem que descobrir por outros meios que tem câncer, não é a família que conta. Ele mesmo tem que descobrir novas maneiras de se comunicar, a família não o apoia. De um modo geral, David tem pais muito estranhos, muito frios e pais que sinceramente fazem te questionar por que a convenção social do planeta obrigou pessoas a terem filhos por tantos e tantos anos, porque essas são obviamente pessoas que não deveriam ter procriado. Mas essa é uma discussão para outro momento. Vamos guardar este meu rancor numa bolinha aqui e depois a gente conversa mais sobre ele, tá? Então tá. Juju. Uma coisa que me impressiona muito nesse livro e o que eu acho que dá esse ar de você se sentir um pouco deslocado, com calafrios, os cabelos em pés, é a maneira com que David Small desenha. Ele usa uma técnica que me parece uma mistura de nanquim e aquarela, eu não sei bem dizer, mas parece um pouco um jogo de sombras. Todo mundo já brincou dessa brincadeira quando acaba a luz e você acende uma vela e fica projetando sombras na parede. Você mexe a vela e as sombras ficam maiores ou menores e mais terríveis. E eu sinto que os desenhos do David são muito assim. Todas as criaturas são levemente alongadas, meio deformadas, encobertas por cinza. Esse é um livro inteiramente cinza. Não é nem preto e branco, ele realmente está em algum lugar no reino dos cinzas. Só para mostrar um exemplo para vocês de quão apavorante é. Isso dá um ar meio grotesco e pitoresco ao livro. E é uma das principais causas que me fazem não me identificar com nenhum dos personagens. Eu não consigo entrar e entender nenhum deles. Eu me sinto como um animal acuado, morrendo de medo numa sala, assistindo esse show de horrores acontecer ao meu redor. Esse é um livro em que você não consegue relaxar lendo, ele te deixa tenso o tempo todo. Até mesmo quando os personagens demonstram algum tipo de humanidade, quando a mãe do David se mostra mais humana com seus sentimentos, ou tenta abordá-lo, você não consegue entrar nessa personagem, você não consegue sentir essa humanidade na pele, porque ela é tão estranha e alienígena. Por mais horrível que uma pessoa seja, ela ainda tem motivos pra ser assim. No entanto, é muito difícil você entrar nesse reino com a história do David Small, não porque ele não abra portas pra isso, mas porque o próprio desenho te acoa e você não sente a vontade de se conectar com essas pessoas. O que torna esse livro tão inesquecível é justamente isso. Essa sensação de que você fica 350 páginas acuada, tentando entender o que está acontecendo, que é exatamente o que a criança e o adolescente David Small sentiam naquela casa, durante aquela família. Esse livro também, surpreendentemente, apesar da diferença de linguagem, de temas e tudo mais, me lembra Asteris Polyp do David Mazzucchelli, porque ele tem uma estrutura de separar capítulos que me lembra muito Asteris Polyp, que é uma página inteira e um pequeno desenho. E esse desenho nem sempre é muito racional, às vezes ele é mais abstrato, é mais um sentimento. Isso me lembra muito a estrutura do Asteris Polyp,
Se vocês não conhecem, por favor, deem uma pesquisada. Mas outro aspecto que também me faz associar cicatrizes com o David Mazzucchelli e com Asterios Polypi é a presença de um certo realismo mágico, porque é claro que David, na maior parte do tempo, é uma criança, um adolescente com tendências artísticas, então ele tá sempre imaginando novas coisas, e do nada você tá lendo a história e aparece uma coisa um pouco surreal, um pouco fantástica, um pouco fora da realidade, e essa é a imaginação dele, um sonho, ou a leitura que ele faz dos eventos, que é uma leitura imaginativa da mente de uma criança, uma leitura que constrói a realidade a partir do seu próprio entendimento dela. Por exemplo, existe uma passagem inteira sobre o David indo procurar ajuda e fazendo terapia, e o terapeuta dele é um coelho, tipo Alice no País das Maravilhas. Então esse aspecto do pitoresco, do grotesco e ao mesmo tempo do realismo mágico torna o livro inteiro um pouco surreal, um pouco fora desse plano. E por ele se passar também na infância de David, que eu imagino que seja nos anos 40, em Detroit, nos Estados Unidos, você também sente uma certa... Você sente essa distância temporal, você sente que esses são outros tempos. Tempos onde sinusites são tratadas com raio-x em crianças. É realmente um pouco difícil se conectar com a realidade por trás do livro. No entanto, no final ele tem um aspecto surpreendente, onde David mostra algumas fotos das pessoas reais que ele estava desenhando. Fotos da mãe dele, fotos do pai, e ele diz: se esse livro fosse um livro sobre eles, talvez a gente explorasse melhor a humanidade por trás de cada ação deles e talvez a gente conseguisse vê-los de alguma outra maneira, se não terríveis. Mas esse livro é a minha história. De um modo geral, eu super recomendo esse livro. Ele é uma leitura muito rápida, surpreendentemente, apesar dele ser um pouco grande. Tem várias páginas que são painéis únicos, então você passa muito rápido por eles. Páginas inteiras, sem fala. Então acaba sendo uma leitura muito rápida, no entanto é uma leitura muito profunda e que chacoalha um pouco com você. As 2 horas que eu permaneci com esse livro foram 2 horas em que eu fiquei arrepiada e tentando entender o que era a humanidade e onde eu estava. Enfim, leiam David Small, fiquem com os cabelos da nuca em pé e aproveitem. Depois que vocês lerem esse livro, voltem aqui e a gente vai conversar um pouco mais sobre a família do David. Eu realmente quero ter uma conversa sobre esse livro. E lembrem de dar like nesse livro, se inscrever no canal, compartilhar, dar like na página da Pollen em todos os lugares, seguirem a gente em todas as mídias. E a gente se vê no próximo vídeo.